Kate se mudou para Nova York com o sonho de se tornar modelo. Porém, sua sessão de fotos rapidamente se transforma em um pesadelo quando ela é sequestrada e enterrada viva. Após sobreviver milagrosamente a essa terrível experiência, Kate decide planejar sua vingança. Olá, pessoal! Hoje vamos recapitular o filme Doce Vingança 2 de 2013. Mais um filme top pra quem gosta de vingança. E vamos para mais um resumo top! O filme inicia com Kate, uma jovem em um táxi a caminho do trabalho. Ao chegar ao local, ela se dedica a ajudar os clientes. Durante o expediente, Kate pede ajuda a uma colega que a ajude a encontrar um fotógrafo qualificado para atualizar seu portfólio como modelo. No entanto, devido ao alto custo de bons fotógrafos, ela decide adiar a atualização. Mais tarde, enquanto se prepara para ir para casa, Kate encontra um folheto oferecendo serviços fotográficos gratuitos para portfólios. Ela pega o folheto, que contém o número de telefone, e então retorna para casa. Quando Kate chega em casa e entra em seu quarto, ouve um barulho vindo do quarto de seu amigo Jason. Nesse momento, Jason está tentando capturar o rato, e Kate vai ajudá-la a colocar armadilhas. Após resolver a situação, Kate retorna ao seu apartamento e começa a organizar a comida na geladeira. Em seguida, ela olha para seu portfólio e decide ligar para o fotógrafo, que oferece sessões gratuitas. Kate entra em contato com Ivan, o fotógrafo, que já conhece seu nome pelo telefone. Ivan pede que ela envie uma foto sua e ela tira uma selfie para enviar. Eles combinam de se encontrarem no dia seguinte para a sessão de fotos. Mesmo com uma forte nevasca, Kate decide ir ao local do fotógrafo. Ao chegar, ela conhece George, o irmão mais novo de Ivan, e eles se apresentam. George liga para Ivan, que está ocupado com outra modelo. Quando Ivan descobre que Kate chegou, ele interrompe a sessão para encontrá-la. Kate rapidamente troca de roupa e pede a George para ajudar a remover o colar. George parece estar encantado com Kate desde o primeiro momento em que a viu. A sessão de fotos de Kate começa, mas durante o processo, Ivan solicita que ela use roupas mais reveladoras. Kate recusa, o que gera uma discussão entre eles. A discussão acaba despertando Nikolai, o outro irmão de Ivan. No final, Kate decide encerrar a sessão de fotos e retornar para o seu apartamento. Ao chegar em casa, ela fica frustrada e chora devido à experiência desagradável. Na tarde seguinte, após se exercitar, Kate fica surpresa ao encontrar George em seu apartamento. Ele trouxe um pendrive com as fotos da sessão de fotos. Kate pega o pendrive e, de forma cortês, pede que George se afaste. Ela lhe assegura que não está chateada, mas George parece desanimado com sua reação. Mesmo tentando ser amigável, Kate mantém uma atitude fria e distante, o que faz com que George acabe saindo do apartamento. Após deixar o apartamento de Kate, George é visto revisando as fotos dela. Naquela noite, Kate vai jogar o lixo fora, sem fechar a porta do quarto adequadamente. Depois de jogar o lixo, ela volta para o apartamento, tranca a porta, apaga as luzes, limpa e se prepara para dormir. Durante a noite, enquanto Kate está profundamente adormecida, ela é acordada pelo som de uma câmera. Ao acender a luz, Kate encontra George em seu quarto. Ela o ameaça e pede para que ele saia, mas George insiste em falar com ela. Furiosa, Kate usa um taser contra George. Ela tenta fugir em direção à porta, mas George a agarra e a arrasta de volta para dentro do apartamento. Depois do confronto, George fica extremamente irritado e durante a briga, Kate acaba batendo a cabeça no chão. George então faz algo com Kate e a amarra, prendendo suas mãos e pés. Logo em seguida, Jason bate na porta de Kate e entra. Ao tentar ajudar, Jason é atacado por George, que o esfaqueia várias vezes no estômago, o deixando gravemente ferido. George, em um ato violento e perturbador, causa danos a Kate na frente de Jason, que está morrendo. Após cometer essas ações, George percebe a gravidade do que fez e chama seus irmãos mais velhos, Ivan e Nikolai, para a cena. Quando Ivan e Nikolai chegam, Ivan assume o controle da situação, limpando o local e decide incriminar Kate pela morte de Jason. Ele coloca as impressões digital de Kate na faca usada por George. Em seguida, eles administram um anestésico em Kate, fazendo com que ela desmaie. Enquanto estava semi-consciente, Kate percebe que estava sendo transportada e descobriu que Nikolai estava abusando. Ela está algemada e sem roupas. Logo depois, George chegou e interrompeu Nikolai. Kate, com sede, pediu um pouco de água a George, mas Nikolai fez o ato humilhante e cruel, o que enfureceu George e provocou uma briga entre eles. Ivan chegou e interrompeu a briga, instruindo seus irmãos a se afastarem. Ele então cobriu Kate e a deixou sozinha. Sentindo-se frustrada e exausta, Kate começou a chorar.
Mais tarde, Ivan, George e Nikolai retornaram. Ivan despertou Kate jogando água nela e ordenou que ela se limpasse. Kate se recusou e George tentou ajudar, mas ela o empurrou. Finalmente, eles forçaram Kate a engolir o anestésico para se acalmar. Depois disso, George tentou limpar Kate novamente e foi buscar roupas para ela. Enquanto ele estava fora, Kate aproveitou a oportunidade para cuspir o remédio que havia engolido e fingiu estar dormindo. Quando George voltou, ele removeu as algemas e a vestiu. Assim que Kate acordou, ela atacou George e o nocauteou. Ela então fugiu pela janela e tentou parar carros que passavam, mas ninguém a ajudou. Eventualmente, ela encontrou um detetive chamado Kirill, que a ajudou e a colocou em seu carro. Kirill tentou acalmá-la e informou que ela estava na Bulgária, o que a deixou chocada, pois ela não se lembrava de como havia chegado lá. Enquanto isso, Nikolai desceu ao porão e se surpreendeu ao encontrar George ferido e Kate desaparecida. Mais tarde, Kate estava no quarto do detetive Kirill, que sugeriu que ela visse o médico, mas ela recusou. Kirill suspeitou que ela pudesse estar sob efeito de álcool ou substâncias ilícitas, mas Kate insistiu em ir para a embaixada dos Estados Unidos e rejeitou a ajuda dele. Pouco depois, uma psicóloga chamada Anna chegou. Kirill ficou surpreso e hesitou em deixar Kate ir com Anna, especialmente por ela ter chegado tão rapidamente. Anna pediu a Kirill para falar inglês, para que Kate não ficasse desconfiada. Ela então pediu a Kirill que trouxesse 2 xícaras de café, sinalizando que desejava conversar com Kate a sós. Em uma conversa franca de mulher para mulher, Anna conseguiu convencer Kate a deixar o local com ela. Elas planejavam ir para a embaixada dos Estados Unidos, fazendo uma parada na casa de Anna no caminho. Anna fez uma ligação, informando sobre a condição de Kate e dizendo que a levaria até eles. Quando chegaram à casa de Anna, ela conduziu Kate para um depósito no andar de baixo. Para a surpresa de Kate, o local era o mesmo onde ela havia sido mantida antes. Logo depois, Ivan apareceu e Kate se virou para Anna em busca de ajuda. No entanto, Anna, furiosa, acusou Kate de ter prejudicado sua família e a tratou com extrema hostilidade. Anna deu um tapa em Kate e Ivan, em seguida, a agrediu novamente, beliscando seu corpo. Nesse momento, um homem idoso chamado Vodo chegou com um taser. Enquanto isso, Anna ligou a música alta no andar de cima, abraçou uma boneca e se sentou em uma cadeira de balanço. No porão, Vodo, pai de Ivan e seus irmãos, pediu para ficar sozinho com Kate. Ele usou o taser nela, causando-lhe muita dor. Após Vodo sair, Ivan retornou e encontrou Kate sangrando e debilitada. Kate tentou se defender com suas últimas forças, mas Ivan a empurrou para longe. Os 3 irmãos então começaram a preparar um esconderijo no quarto para Kate antes de enterrá-la. Ivan comentou que se Kate tivesse aceitado tirar fotos mais ousadas durante a sessão de fotos em Nova York, talvez a situação fosse outra. Nikolai então despiu Kate e a colocou em um caixão. Antes de fechar o caixão, George lhe deu um colar e se despediu. Finalmente, colocaram Kate no esconderijo e a cobriram na escuridão. Kate continuou chorando, desesperada por querer viver. Após algum tempo, o caixão caiu em um dreno e Kate sobreviveu. Enquanto isso, George estava com Anna, e Ivan e Nikolai discutiam seus planos futuros, pois não podiam retornar a Nova York devido ao risco. Nos esgotos, Kate conseguiu se levantar e procurar roupas e comida. Ela encontrou algo comestível e conseguiu preparar uma refeição improvisada. Caminhando pelos esgotos, ela descobriu uma abertura que a levou a uma casa que, na verdade, era uma igreja. Kate se escondeu na cozinha da igreja e roubou um pouco de comida. Logo, um pastor apareceu e ofereceu ajuda. No entanto, Kate, desconfiada, aceitou apenas roupas, sapatos e livros que ele lhe ofereceu, levando-os de volta para os esgotos. Mais tarde, Kate finalmente chegou à beira de uma estrada e encontrou o prédio da Embaixada dos Estados Unidos. À noite, ela voltou à igreja, onde o pastor a abordou novamente, tentando conversar. Kate, ainda desconfiada, recusou a ajuda e se afastou. Ela deixou a Bíblia que o pastor havia lhe dado, com uma página marcada sobre vingança. Determinada a se vingar, Kate partiu para cumprir seu objetivo. Depois de se assegurar de que estava segura, Kate se escondeu na casa de família de Anna e pegou um pouco do dinheiro que Anna havia guardado. Naquela noite, Kate seguiu Nikolai até uma boate. No dia seguinte, George estava relaxando em um café, quando uma garota lhe ofereceu uma bebida. Ao beber, George engasgou com um colar de Kate, que estava em sua garganta. Pouco depois, ele viu Kate e a seguiu até os esgotos. Kate então armou uma armadilha e
fez George desmaiar. Enquanto isso, o pastor encontrou Kirill e expressou suas preocupações sobre Kate, uma mulher americana. O pastor percebeu que Kate havia se ferido e temia que ela estivesse em busca de vingança. De volta aos esgotos, Kate começou a ferir George severamente. Ela atacou seu rosto, estômago e coxa, causando um sangramento intenso. Em seguida, esfregou sujeira nas feridas de George e o deixou lá. Logo depois, Kate foi à boate onde Nikolai estava se divertindo com algumas garotas. Sem que ele percebesse, Kate havia colocado algo em sua bebida. Após beber, Nikolai começou a se sentir enjoado e tonto e correu para o banheiro. Kate o esperava lá. Quando Nikolai caiu, sentiu-se extremamente doente. Kate o atacou e o feriu. No final, Nikolai morreu. Depois disso, Kate voltou para George. Ela o amordaçou, da mesma forma que ele havia feito com ela e o deixou lá. No dia seguinte, Kate foi à igreja para atrair Vodo, que estava orando com Anna. Seu plano funcionou e Vodo a seguiu sem hesitar. Kate atacou Vodo e o derrubou em uma cama. Ela então começou a torturá-lo com um dispositivo de choque elétrico que ele havia usado nela. Em seguida, Kate inseriu um tubo de ferro em sua boca, causando-lhe grande sangramento. Para finalizar, Kate passou eletricidade pelo tubo de ferro, resultando na morte horrível de Vodo. Após eliminar Vodo, Kate foi à casa de George e tirou foto dele em seu estado debilitado. Quando Anna chegou em casa, ela encontrou tudo em desordem. Ouvindo barulhos vindo do porão, Anna desceu e foi confrontada por Kate, que a esbofeteou e a empurrou para dentro do esgoto. Lá, Kate amarrou Anna e a colocou em um caixão, mostrando a ela o estado de George. Enquanto isso, Ivan voltou para casa e começou a procurar por Anna, enquanto o pastor e Kirill conversavam novamente sobre Kate. Logo depois, o pastor guiou Kirill até o local onde Kate estava. Então, Ivan encontrou George, mas Kate o atacou e o nocauteou. Quando Ivan acordou, estava armado a uma mesa sem roupas. Ela começou a explicar que Anna não era sua mãe verdadeira, mas uma mulher que havia sido ferida várias vezes pelo pai deles, resultando nos nascimentos de Nikolai e George. No entanto, Kate não se importou com a explicação e começou a ferir George na frente de Anna e Ivan. Anna estava devastada ao ver George sofrer. Depois que George foi eliminado, Kate fechou o caixão de Anna e começou a ferir Ivan. Enquanto Kirill caminhava pelos esgotos em busca de Kate, ela estava torturando Ivan, usando alicates para beliscar seu estômago e causar dor intensa em suas partes íntimas. Em meio ao confronto, Ivan tentou estrangular Kate com a corda que o prendia, mas Kirill interveio, atirando em Ivan e interrompendo o ataque. Kirill conseguiu salvar Kate e se desculpou com ela. Após isso, Kate deixou Kirill e os esgotos. Pouco depois, Kirill ouviu gemidos vindo de um baú. Ao abri-lo, ele descobriu que Anna também estava envolvida no caso de Kate. Enquanto isso, Kate chegou à embaixada dos Estados Unidos, encerrando sua história. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.